Por séculos, uma promessa tem ecoado nos corações dos crentes. É um sussurro de esperança passado de uma geração para a outra, uma garantia sagrada que resistiu a tempestades de dúvida e ao longo silêncio dos anos. Essa promessa não é de riquezas terrenas ou poder passageiro, mas de um rei que retornará. É a promessa de Jesus. Ele disse que voltaria, e por 2000 anos, almas fiéis se apegaram a essa palavra. Elas olharam para o céu oriental, ouviram por uma trombeta distante e mantiveram uma luz acesa na janela de suas almas, esperando por aquele que sustenta todas as coisas. Essa espera não tem sido em vão. É um ato de fé profunda, uma declaração de que Deus cumpre sua palavra, sempre. Imagine as incontáveis orações oferecidas ao longo das eras, cada uma um fio em uma grande tapeçaria de expectativa. Avós ensinaram seus netos, pastores encorajaram suas congregações, e crentes solitários encontraram conforto nessa esperança singular e poderosa. O mundo mudou de inúmeras maneiras, impérios surgiram e caíram, mas essa promessa permaneceu como uma âncora firme. É uma esperança que transcende tempo e cultura, unindo pessoas em todo o mundo em uma vigília compartilhada e paciente. Essa espera não é uma atividade passiva, é uma preparação ativa do coração, uma escolha diária de viver como se seu retorno pudesse ser hoje, moldando cada decisão e acalmando cada medo. Essa esperança duradoura é mais do que apenas um evento futuro, é uma fonte presente de força. Ela dá significado ao sofrimento e propósito às nossas lutas diárias. Quando o mundo parece caótico e quebrado, a promessa de seu retorno nos lembra que este não é o fim da história. Há outro capítulo chegando, um ato final, onde todos os erros serão corrigidos e toda lágrima será enxugada. Essa é a esperança que impulsionou mártires, inspirou missionários e deu coragem extraordinária a pessoas comuns. É a confiança silenciosa de que o Criador do universo não esqueceu sua criação e que seu plano de redenção será gloriosamente completado em seu tempo perfeito. Pense nisso como uma carta de um ente querido que está longe, prometendo voltar para casa. Você lê essa carta várias vezes, você aguarda perto do seu coração, e você vive cada dia com a alegre antecipação desse reencontro. A promessa do retorno de Jesus é essa carta para toda a humanidade. É uma promessa pessoal para você e para mim. Ela nos diz que aquele que sabe nossos nomes e conta os fios de cabelo em nossa cabeça está vindo para reunir seus filhos. Essa é a grande promessa que tem sustentado a igreja por milênios, um farol de luz que brilha cada vez mais forte à medida que o dia de sua aparição se aproxima. Uma esperança que não decepcionará. Um dia, sem qualquer aviso dos noticiários ou especialistas do mundo, o céu se abrirá. Não será um evento sutil, escondido em um canto do mundo para poucos testemunharem. A Bíblia nos diz que será como um relâmpago que brilha do leste ao oeste, um espetáculo brilhante e inegável para cada olho ver. Nesse momento, as rotinas mundanas da vida pararão de repente. O barulho do trânsito, o zumbido das máquinas e o burburinho do mercado serão silenciados por um som que abala os próprios alicerces da terra, o toque de uma trombeta e a voz de um arcanjo. Este é o grande anúncio. O Rei está aqui. Para aqueles que esperaram, para aqueles que acreditaram, este momento será a culminação de todas as suas esperanças e orações. Imagine a alegria pura e incontrolável que irromperá nos corações dos fiéis. Será a alegria de uma criança correndo para os braços de um pai tão esperado, o alívio de um marinheiro avistando a costa após uma tempestade traiçoeira. Lágrimas de gratidão escorrerão por rostos marcados pelas linhas da paciente resistência. Eles olharão para cima, não com medo, mas com reconhecimento triunfante. Ele está aqui, aquele que amaram, aquele que serviram, aquele por quem viveram, finalmente veio buscá-los. É o retorno definitivo para casa. Mas e aqueles que não acreditaram?
E aqueles que zombaram da promessa e viveram como se esta vida fosse tudo o que existe? Para eles, a visão trará não alegria, mas uma realização súbita e arrepiante. As histórias que desprezaram como mitos, os avisos que ignoraram como tolice, serão provados verdadeiros em um lampejo ofuscante de glória. Um grande medo os tomará ao contemplarem a majestade e o poder daquele que rejeitaram. O rei que se recusaram a reconhecer apareceu agora de uma forma que ninguém pode negar. O anúncio dos anjos será um som de vitória para o crente, mas um som de terrível finalidade para o incrédulo. Todo joelho se dobrará, quer queira, quer não. A chegada será tanto pessoal quanto cósmica. Jesus retornará não apenas como uma ideia espiritual, mas como um ser físico e glorioso, acompanhado por legiões de anjos. Ele descerá dos céus, da mesma forma que ascendeu há tanto tempo. O próprio ar vibrará com santidade e poder. Para aqueles cujos nomes estão escritos em seu livro, haverá uma transformação imediata e maravilhosa. Eles serão arrebatados para encontrá-lo no ar, seus corpos terrenos transformados num piscar de olhos em corpos gloriosos, que nunca mais conhecerão dor, doença ou morte. Este é o grande ajuntamento, o momento pelo qual toda a criação tem gemido, a bela e impressionante chegada do Rei. Quando Jesus retornar, ele virá não apenas como Salvador, mas também como juiz. Esse pensamento pode ser intimidante, trazendo à mente um tribunal frio e uma figura austera atrás de um banco. Mas o tribunal de Cristo é diferente de qualquer corte humana. O juiz é aquele que foi julgado por nós. Ele é aquele que carrega as cicatrizes do amor em suas mãos e pés. Ele conhece cada uma de nossas fraquezas, cada uma de nossas lutas, porque ele andou nesta terra como homem. Ele não julgará com base em aparências externas ou nas opiniões dos outros, mas olhará diretamente para o coração, vendo os motivos, os sacrifícios ocultos e as lágrimas silenciosas de arrependimento que ninguém mais viu. Seu julgamento será uma mistura perfeita de justiça absoluta e misericórdia profunda. A justiça exige que o pecado seja levado em conta, que todo ato de crueldade, toda mentira, toda ação egoísta seja trazida à luz. Não haverá como se esconder, nem desculpas, nem acordos. A verdade de cada vida será exposta diante do Criador de toda a verdade. Esta é a natureza justa e santa de Deus, que não pode tolerar o mal. Mas é aqui que sua incrível misericórdia brilha mais forte. Para aqueles que depositaram sua fé nele, a penalidade por seus pecados já foi paga. Jesus assumiu o castigo deles na cruz. O julgamento deles não é de condenação, mas de recompensa por sua fidelidade. Imagine-se diante desse juiz. Ele vê o momento em que você escolheu a bondade quando queria estar com raiva. Ele vê a oração secreta que você sussurrou por um inimigo. Ele vê a pequena oferta que você deu quando tinha pouco para si mesmo. Ele também vê suas falhas, as vezes em que você falhou e tropeçou. Mas se você se voltou para ele em arrependimento, ele o vê através do filtro de seu próprio sacrifício. Ele não vê um pecador falho. Ele vê um filho amado, lavado e justificado por seu próprio sangue. Sua justiça é satisfeita por sua própria misericórdia. É um mistério divino, um belo paradoxo, onde a santidade perfeita abraça corações arrependidos com amor perfeito. Para aqueles que rejeitaram sua oferta de misericórdia, entretanto, a justiça deve permanecer sozinha. Eles escolheram enfrentar o julgamento por seus próprios méritos, confiando em sua própria bondade, que nunca pode ser o suficiente. Suas vidas serão pesadas e, sem a cobertura do sacrifício de Cristo, serão consideradas em falta. Este não é o ato de um tirano cruel, mas a triste e necessária consequência de suas próprias escolhas. Deus não se deleita com esse resultado. Ele ofereceu uma saída, um presente gratuito de perdão, que eles se recusaram a aceitar.
O julgamento de Jesus será, portanto, perfeitamente justo, meticulosamente correto e comoventemente misericordioso, revelando o verdadeiro estado de cada alma humana. O momento do julgamento levará a uma grande e final separação, uma divisão entre dois destinos derradeiros. É uma realidade sóbria descrita pelo próprio Jesus. Um caminho leva à vida eterna com ele, e o outro leva a um lugar de profunda tristeza e separação dele. Para aqueles que são salvos, os que se arrependeram de seus pecados e confiaram em Jesus, sua jornada termina em alegria inimaginável. Pense em uma pessoa que viveu toda a sua vida em uma prisão escura e fria, de repente sendo levada para a luz do sol e para um palácio preparado só para ela. Isso é, honestamente, apenas uma fraca imagem do que espera os fiéis. Eles entrarão em uma nova existência, um novo céu e uma nova terra onde a justiça habita. Todas as coisas que afligem nosso mundo atual, dor, morte, tristeza, medo e traição, terão desaparecido para sempre. Não serão mais do que uma memória distante. Em seu lugar, haverá paz que excede todo o entendimento, alegria que é plena e interminável, e amor que é puro e perfeito. Eles andarão com Jesus, falarão com Ele, e verão o rosto do Deus que amaram e serviram. Para o humilde servo que seguiu a Deus em silêncio na terra, para o mártir que deu a vida por sua fé, para a pessoa comum que simplesmente confiou em Jesus, a recompensa será uma eternidade na gloriosa presença de seu Rei. Por outro lado, um destino trágico aguarda aqueles que consistentemente escolheram a escuridão em vez da luz, que endureceram seus corações contra o chamado de Deus. Aqueles que viveram para si mesmos, que construíram suas vidas sobre o orgulho, a ganância e a crueldade, e que recusaram o dom do perdão, se encontrarão fora dos portões daquela bela cidade. Seu destino é de profundo e eterno arrependimento. É um lugar de tristeza porque estarão para sempre separados da fonte de toda a bondade, toda a luz e todo o amor. Eles terão exatamente o que escolheram na vida, uma existência sem Deus. O peso total dessa escolha se tornará sua realidade eterna. Esta não é uma história de Deus punindo pessoas com alegria. É o triste resultado da escolha humana. Imagine uma pessoa a quem é oferecido um medicamento que salva vidas, mas que repetidamente o joga fora, insistindo que não está doente. O trágico resultado eventual é uma consequência de sua recusa, não da crueldade do médico. Da mesma forma, Deus oferece a cura para nossa condição pecaminosa através de Jesus. Aqueles que enfrentam uma eternidade difícil são aqueles que afastaram a mão dele durante toda a vida. Negaram sua necessidade de um Salvador e, no final, ficam com o vazio de suas próprias escolhas. Uma existência dura e solitária, separada do Deus que os criou para ter comunhão com Ele. Esta história do retorno de Jesus e do julgamento final não é para ser um conto que termina em medo, mas um que abre uma porta para uma esperança incrível. É, honestamente, um lembrete poderoso de que nossas escolhas hoje têm significado eterno. A mensagem não é seja perfeito ou seja condenado. A mensagem é que você não é perfeito, e é por isso que um Salvador veio para você. O cerne do Evangelho é uma mensagem de resgate. Ele reconhece que todos nós cometemos erros, todos nós falhamos, e todos nós precisamos de graça. A verdade mais importante é que essa graça está disponível agora, para qualquer um que esteja disposto a recebê-la. A chave que destrava essa graça é simples, mas tão profunda, é o verdadeiro arrependimento e a fé genuína. Arrependimento não é apenas sentir pena por ser pego. É um afastamento profundo e sincero de uma vida de pecado e um retorno a Deus. É admitir, meu caminho não está funcionando, eu preciso do seu caminho. E fé não é apenas acreditar que Deus existe. É confiar no que Jesus fez por você na cruz. É depositar todo o peso de sua vida
seu passado, seu futuro e seu destino eterno em suas mãos fortes e amorosas. É um simples ato de confiança, como uma criança pegando a mão de seu pai, acreditando que ele a levará em segurança para casa. Não importa o quão longe você se desviou, não importa o que você fez, o convite para voltar para casa ainda está aberto. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. O retorno de Jesus pode ser amanhã, mas a oportunidade de perdão é hoje. Seus braços estão abertos. Ele não está esperando para condená-lo. Ele está esperando para recebê-lo. Ele é o pastor que deixa as 99 ovelhas para procurar a que está perdida. Você é essa ovelha. Ele está procurando por você, chamando seu nome e oferecendo-lhe um novo começo, uma ficha limpa e um futuro cheio de esperança e propósito em sua presença. Portanto, não deixe seu coração ser perturbado pelo medo, mas deixe-o ser impulsionado por esta incrível oferta de amor. Considere os dois caminhos que se apresentam diante de você. Um é um caminho de sua própria criação, que leva a um fim incerto e, em última análise, triste. O outro é o caminho de seguir Jesus, que leva ao perdão, à paz e a uma eternidade de alegria com Ele. A escolha é sua. O convite foi dado. Hoje, você pode se voltar para Ele, confessar sua necessidade de um Salvador e aceitar o dom gratuito da vida eterna. O Rei está vindo e Ele quer que você esteja pronto para encontrá-lo não com medo, mas com o coração alegre de uma criança voltando para casa.